A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de terça-feira, dia 23 de janeiro do ano de 2024. Mais uma manhã fria, mas que vai despertar um sol muito bonito daqui a pouco. E vamos que vamos, na luta, encarando, esperando que as coisas de ontem que não foram resolvidas se resolvam, sejam resolvidas hoje, Que tenhamos sabedoria maior para lidar com tudo aquilo que vier a acontecer. Amados, eu estive lendo e vi uma pesquisa de uma universidade de Michigan, aqui nos Estados Unidos, e me chamou bastante atenção. Quero falar um pouquinho sobre isso. Essa pesquisa é um estudo realizado com indivíduos de 17 países para ver como é que as pessoas lidam ou a sua frequência, de ver notícias negativas. E o Brasil é um dos países em que há evidências mais claras de pessoas que prestam mais atenção em notícias negativas. Notícias de acidentes de trânsito, notícias de pessoas transgredindo a lei, escândalos, enfim, coisas desse tipo. E essa pesquisa ela mostra as reações fisiológicas dos participantes e que percebeu-se que concluíram, que ao redor do mundo as pessoas são mais ativadas, por notícias com conteúdo negativo do que histórias positivas. Ou seja, o seu organismo reage de forma muito maior quando o conteúdo é negativo, quando o conteúdo dessas histórias são negativas. E a pesquisa quis saber as pessoas expostas a isso, acontece o quê? E percebeu-se que são pessoas que acabam ficando mais ativas, elas passam a ter uma atividade elétrica maior, uma frequência cardíaca maior, elas passam a ficar em uma situação de alerta maior. E elas não reagem da mesma forma quando vêm notícias positivas. Ou seja, a ativação de adrenalina no coração, no sistema fisiológico da pessoa, é maior. Elas acabam, às vezes, em alguns casos, se viciando com esse tipo de coisa. Ou seja, notícias de forte impacto negativo. Morreu fulano, caiu um avião em tal lugar, está vindo uma tempestade enorme nessa região, vai faltar comida nos próximos meses, coisas assim. E isso faz com que pessoas que estão sempre nesse tipo de meio, ouvindo sempre, contagiem outras pessoas com esse tipo de notícia. E normalmente, pessoas assim, elas comentam essas notícias, porque para elas, esse medo ou essa possibilidade tem que ser compartilhado. Então, alguém que recebe ou assiste ou então lê, passa essas notícias para frente. Então, são pessoas que acabam se posicionando como que um defensor ou alguém que está de olho no bem-estar. Então, previne os outros, enfim. E aí você percebe que há pessoas que sempre falam de coisas ruins, que sempre falam, se referem, você ouviu falar tal coisa? Nossa, olha,
os próximos meses aí prepara que vai ser muito ruim, tal, tal, tal. E a gente vai à Bíblia. E eu encontro um texto muito interessante lá no livro do profeta, não, do apóstolo Mateus, né? Mateus fala um discurso de Jesus que nos ensina bastante. Jesus falando com os fariseus, ele diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E aí eu fico olhando. É claro que a gente não deve se alienar. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Mas eu não posso pautar a minha alegria. Eu não posso pautar a minha vida por tanta situação ruim. Ainda, por pior que seja, ainda há muita coisa bonita. Ainda há sorriso nos lábios das crianças. Ainda há flores surgindo. Ainda há pôr do sol e nascer do sol. Ainda há lagos e rios, e montanhas e praias e jardins lindos, etc. Eu entendo que a vida nos convida ao equilíbrio. Nós devemos buscar esse equilíbrio. Eu não posso apenas fingir que nada está acontecendo e ignorar as coisas ruins que estão se passando. Mas também eu não devo viver a minha vida exclusivamente olhando aquilo que não presta, aquilo que está ruim, aquelas coisas que só me puxam para baixo. E o Senhor nos convida a esse equilíbrio. Então, o meu coração, ele tem que receber o que se passa. Tanto uma notícia de alguém que partiu dessa vida, como a notícia de alguém que está trazendo uma vida a mais, que vai ganhar neném em poucos dias. Tanto alguém que está muito doente, como a notícia de alguém que teve uma cura maravilhosa. Então a vida é desse jeito. Nós não devemos viver exclusivamente em cima de uma dessas vertentes, de coisas ruins ou somente coisas boas. Porque a vida é um mix disso tudo. E o nosso coração tem que ser protegido. E que o dia de hoje seja buscar as coisas boas, reconheça, olhe em volta e dentro de si que tem coisas boas. Você é capaz de fazer tanta coisa boa, de ajudar tanta gente, de ser um companheiro ou companheira em situações de dificuldade. Seja a resposta para muitos dos problemas que estão por aí. Obrigado, Pai Santo. Obrigado porque o Senhor nos orienta como viver uma vida mais produtiva, uma vida que faz mais sentido. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração nesta manhã, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.